Boa tarde a todos e todas. Estamos começando mais um Viva Literatura na Cotter TV, esse dia 17 de março de 2021. Tá? E hoje a gente tem um programa super especial aqui. Hoje eu recebo as minhas amigas escritoras Lídia Domingues e Kátia Nascimento. Vamos bater um papo aqui sobre a presença feminina na literatura, nas editoras, enfim, no meio editorial, no meio literário como um todo. A gente tem falado aqui com frequência. Na semana passada mesmo eu recebi aqui na sexta-feira, se não me engano, a escritora Renata Ferri, recém-lançada pela Cotter, e a Franciele Cunico, que é uma das editoras da Cotter, e também trouxemos de alguma forma, né, essa discussão. Então hoje quis trazer também as minhas duas amigas queridíssimas aqui, escritoras, para a gente bater um papo, tá, sobre literatura, né, e afins. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta. Bem, ontem eu mostrei aqui, rapidamente, esse livro aqui, Ligações que Rasgam, recém-chegado na Cotter, o livro do Raul, o Raul Souza, que é um dos editores da Cotter, queridíssimo amigo Raul, e um grande poeta também. Eu tive o prazer de assinar aqui o texto da Aurélia, e faremos um lançamento virtual na sexta-feira agora, aqui na Cotter TV, às 19 horas. Então seremos eu lançando o meu novo livro, cadê ele? O 27 episódios Diante do Espelho, que é este aqui, e o livro do Raul. Então a gente vai bater um papo aqui, a Franciele que vai comandar aqui a conversa, vai ser super legal. O Kendry Albuquerque, que é um músico curitibano, que ele vai fazer, ele musicou um dos meus poemas, ele vai tocar, vai ser super bacana. Antes de trazer as minhas convidadas, eu vou ler um poema do Raul aqui, né? Eu separei também uma Ana Cristina César aqui, estou conversando com duas escritoras, eu vou ler a Ana Cristina César mais para o fim. Só para introduzir aqui, eu vou ler esse poema do Raul. É um poema que não tem título. E diz o seguinte: houve um lugar chamado 2012, entre o seu riso encharcado e o meu braço tímido. Houve um lugar de 4 braços tateando livros, como se tatuassem o ano ao redor da Mateus Leme. Houve uma religião, mas todas as quartas eram evitadas, porque quarta é o pior dia para começar no quarto que era. Ouve esta história da janela, segura tua garrafa de bebida no peito, o amor sobre a pia e a universidade que pula, atravessa a imagem de Joe Coltrane. Ouve esse grupo de pesquisa, me passa seus cigarros na cama quando eu te passo 2 mãos e o sentimento do muro. Ausculta a fumaça do branco de criança incendiado como quem arrisca de vulnerabilidade ao telefone. E aí segue esse poema longo do Raul, não está aqui, Ligações que Rasgam, recém-lançado, né, à venda no site da Cotter. Então eu vou trazer as minhas amigas escritoras aqui, não podia falar a palavra, então eu estou mostrando aqui, né, o governo deu chilique aí pra cima do Felipe Neto, aquela coisa toda, não custa mostrar, vou mostrar aqui, né. Enfim, vou trazer aqui as minhas amigas, Lídia Domingues e Kátia Nascimento. Boa tarde, queridas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Kátia. Oi, muito bom Lídia. receber vocês duas no mesmo programa. Muito legal Que isso. delícia. Eu também acho bom estar no mesmo programa que a Kátia. Eu também acho. Normalmente, agora a gente está fazendo um trocadinho, como é que faltou a palavra, assim, um dia é tu, outro dia sou eu, o Daniel. Pois é. Sábado o Daniel estava no podcast, agora... Exatamente. Olha, exatamente. Bom isso. Eu estava falando, eu ia comentar, né, do podcast, eu participei pela segunda vez, né, tive a honra de participar pela segunda vez do podcast Leove, que a Kátia comanda, né, junto com o Edu. O Edu que é um queridíssimo também, figuraça. Que pena que eu sei, o Edu tá com um livro aí, né, que deve sair muito em breve, né, e muito legal, né? E a Kátia tá com um projeto, no decorrer da nossa conversa aqui, vamos trazer o que é esse projeto, que livro é esse,
Mas para dar o pontapé inicial, eu queria dar o boa tarde aqui. Temos a Noêmia Costa, que nos dá boa tarde. A Elis Castro, né, poeta de Itajaí, a vizinha da Kátia aí, né? Enfim, literatura alento, né? Isso aí. Precisamos de alento. Escrever muito pode. Bom Né? ouvir, é bom ouvir a Elis, né? Falando. Sim, a Elis é ótima. A Elis, inclusive, esteve aqui também, né, no Vida Literatura. Conversamos sobre o livro dela. Eu não vou achar aqui nessa bagunça, mas o livro dela, que é o Da Porta para Dentro, né? Qual é, Daniel? Você sempre acha os livros, você fala e sempre acha. Como assim? Verdade. Então, agora é uma questão de honra. Tem que achar o livro da Elis aqui. Para não dizer que eu estou mentindo. Que aglomeração, Elis. Nós resolvemos... Aglomeração de livros. Achei. Aqui. Muito bem. Ele sempre acha. O livro da Elis. Mas então, meninas, vamos começar o nosso papo. A ideia, né, de um título para essa conversa são mulheres escritoras. Né? Então, como eu apresentei ali no comecinho, desde a semana passada, né, com 8 de março, essa data super relevante, né? Não como comemoração, mas como uma lembrança de uma data política, de fato, né? Sim. Por direitos mesmo da mulher, da inserção, né, feminina em qualquer mercado que o homem estivesse inserido também, né? Dentre eles, o literário, né? o editorial. Como que está o papel da mulher escritora hoje? Vocês acham que vocês veem o avanço, tá de igual para igual, ainda está muito desigual? Como é que está isso? Você fez uma pergunta segunda-feira que eu e a Kátia estávamos aqui no chat, né, trocando oi, e você fez uma pergunta sobre, eu não vou saber formular como você fez, mas você estava dizendo se a representatividade existe num personagem, quando escrito por um homem, né, num personagem feminino, quando... Acho que eu lembro, foi sobre o Torto Arado, né? Exato. Exatamente. Que eu acho a mesma questão para essa pergunta que eu já fiz para outras escritoras, quando no Vespeiro, ano passado, eu conversei com muitas delas, né? E algumas eu pedi opinião, conversei com a Lucy Colin, conversei com a Etel Frota, e assim, a resposta para isso, primeiro para aquela pergunta, eu pessoalmente, eu falo não acho que existe representatividade, mesmo que seja bem escrita. Porque a voz é necessário que seja feminina. Que seja, mas um homem consegue, um bom escritor consegue. Gente, é claro que a literatura permite um monte de coisa e permite muita criatividade, né? Não vamos esquecer aí que Flaubert conseguiu representar muito bem a sociedade da época que ele escreveu, a burguesia, e construiu um poema de acordo com o que essa sociedade mostrava, né? Aquela mulher fútil, chata para mim, insuportável até de ler, mesmo. A Emma? Gente, eu não gosto. Eu adoro a Emma. A Emma é uma revolucionária. Não é. O Charles é o chato, um corno. Eu tenho um amigo que não gosta dela, então a gente adora estar numa roda junto, que a gente fala assim, a Emma é uma chata, porque assim, a Emma é uma chata. Mas, claro, ele tem como intuir e escrever bem, mas na voz feminina, é claro que é diferente. Então, a representatividade, ela importa sim, eu sempre vou falar por ela e vou lutar por ela, né? Eu acho que é importante. E ainda acho que muitas coisas já foram feitas. Eu tô parando? Estou travando? Para mim tá Para mim, normal. Não. Sei lá. Bom, eu tive essa sensação. E outras coisas, eu acho que ainda há muito o que fazer. Nós temos muitas coisas conquistadas, mas eu acho que ainda há muito o que se fazer, sim. Acho que ainda as opiniões são diversas, mas ainda falta. Todo dia temos o que fazer. No próprio mercado, quando você fez a introdução, né? O próprio mercado editorial.
Você Sim. não precisa fazer nenhuma conta minuciosa, Daniel. Você olhar na sua editora, já conversei isso com o Salvio, inclusive, o número de editores. Quantas editoras tem? A Franciele é ótima, mas tem mais uma? Pois O é, tem restante a são Júlia homens. agora, né? Mas Pois agora, né? agora. É recente. Agora, o restante são homens. Sim. Né? Então, eu lembro quando você estava contando há poucos dias Você está sobre falando aquele... da Fran da IP, Lídia? Não, a Fran da Cotter. Mas Da a Cotter. Kátia lembrou da Fran da IP também, é uma editora, né? Também, mas e a assim... Dica na Traços também, a Dica trabalha exatamente, mas uma em cada lugar, mas se a gente pensar no mundo editorial, é pequeno demais, ele é masculino ainda, né? Ele é masculino tanto para selecionar os títulos e selecionar e apresentar, né? E não aparece, infelizmente não aparece, e tanto para ter alguém que avalie isso, né? Uhum. Eu acho que falta muito. Sim, sem dúvida. Como que você vê, Kátia? Eu estava pensando aqui, enquanto a Lídia estava falando, a gente tá fazendo um projeto aqui, desenvolvendo um projeto que se chama Bula de Livros. Somos 4 mulheres no projeto. Que a Gica que encabeça esse projeto. Então, é um fanzine, sabe? Um zine, que tem... Nas partes tem, assim, vai ter, né? Um conto, são 2 contos, uma poesia e um romance. Então, eu sou a curadora desse projeto. Esse projeto está ligado com a biblioteca pública daqui, de Itajaí. Quem recebe esse fanzine vai pegar... Fanzine, né? Eu acho que estou dizendo certo, né? Fanzine. Me fugiu. Quem recebe esse fanzine, ele vai estar ali, um pedaço da poesia da Lídia, por exemplo. Tá? E aí, se a pessoa se interessa, se você se interessar, você tem lá na Biblioteca Pública de Itajaí o livro todo. Então, vai levar esse leitor para a livraria, a biblioteca. A ideia é essa, né? A gente vai distribuir em lugares, quer dizer, esse projeto foi feito em 2019 para ser executado em 2020. Aí, no fim de 2020, não deu por causa da pandemia, agora a gente está reformulando como que vai ser essa entrega, né? Mas eu fui fazer a curadoria e a ideia é de colocar mulheres, homens, né? Todas as diversidades, né? Negros. E eu confesso que foi difícil, assim, de achar para equiparar, né? Eu achei, mas é difícil equiparar, Os primeiros sempre são os homens, são os clássicos, né? Ou são os famosos, né, jabutis e da vida e tal, né? Não que, claro que merece, né? Mas, de qualquer forma, a maioria é o homem, assim, que está no primeiro lugar na estante, né? Eu acho que tem muita mulher que está trabalhando, tem muita mulher escrevendo, mas é sempre naquela coisa de que está iniciando, né? Que nem a Lídia disse, eu sou uma iniciante. Não, tu não és uma iniciante, faz tempo que tu escreve, eu te conheço há anos. Né? Então não vem com essa história aí, né? Pois é, Kátia, dia desses, Daniel, até acho que foi... Pode falar, claro. Isso que a Kátia falou é bem importante, né? A dificuldade de se encontrar. E a questão aqui não é exatamente isso, não é que está desmerecendo quem participa, quem é jabuti, quem está em primeiro lugar, não é isso, e nem ao contrário, né? Essa conclusão dela também, assim, nem ao contrário de que, olha, eu estou iniciando, eu não fiz nada ainda, eu não sei o que, assim, é preciso um equilíbrio disso. E a verdade é que, de alguma forma, aí é estrutural, claro, e ainda continua, uma menina escritora, uma mulher escritora, ela é mais incentivada do que um homem, né?
Infelizmente, ainda continua. Quanto à voz, sabe? Quanto à voz, quando tu leste os meus textos para corrigir os meus textos, tu tivesse certeza que eu não sou curitibana, né? Por exemplo. Uhum. Tu sabes que eu não sou curitibana. Exato. Tu sabes que eu não sou homem, né? Dá para ver no meu texto que eu não sou homem. Não dá para ver? Eu acho que dá. Dá. Daniel. Sim. Então, a voz, ela de alguma forma, ela está ali. Ela está ali. Aliás, não é de alguma forma, ela sempre está ali, né? Quando a gente analisa um texto, tu sabes que aquela pessoa que escreveu o texto, ela é uma mulher, ela é uma carioca, uma gaúcha, seja lá o que for, uma baiana, ela ou não é do Brasil, a gente sabe que não, a gente sabe quando a gente lê. Então, é importante, sim, o lugar que a gente, pelo qual a gente escreve, né? O lugar que a gente escreve. Sim. É importante, claro que é importante, né? Mas tem os gêniozinhos, né? Por exemplo, o Chico Buarque escreveu muito no lugar de mulheres. Desculpa, Kátia. Kátia, desculpa. Eu tinha separado uma coisa aqui justamente para rebater o Chico Buarque. Olha, rebater o Chico... O Chico Buarque, ele faz isso, né? Sim, ele é maravilhoso, mas aí ele há pouco tempo, tá? No final do ano passado, eu li uma matéria sobre o Chico que ele diz assim, que muitas vezes ele sente falta da Marieta Severo, de como ela o ajudava com os textos, né? Do olhar dela, da revisão dela. Então, assim, eu falei, uau, né? Foi por terra, porque, assim, ele viveu 30 anos com essa mulher, e 30 anos ela lia as coisas dele. Né? Claro, ela não mudava a ideia dele, não é isso que eu estou falando. Né? Não, mas tu vê, mas é que a pessoa ela se coloca no lugar da outra. Por exemplo, se eu escrever uma coisa sobre escravos, por exemplo, eu não fui escrava, né? Não fui escravizada. Sim. Né? Então, embora eu me compadeça daquela situação, embora eu conheça a história, né? Eu conheça pessoas, inclusive, né? Que fizeram parte dessa história, né? Em Pelotas tem ainda gente, né? Descendente de pessoas que foram escravizadas, né? De negros que foram escravizados. Eu não vou conseguir escrever como a pessoa que realmente foi escravizada. Não. Uhum. Né? Eu até posso me compadecer e fazer um texto bem bonito, até. Posso fazer isso, né? Eu acho essa é a ideia, pode. Todo mundo já arriscou isso, né? Mas eu ainda acho que não é, né? Tem a diferença, né? É isso que eu ia comentar com vocês, né? Tem muito o caso do Torturado mesmo, né? Desse autor, que é um grande autor, né? O Itamar Vieira Júnior, é um belo romance, mas assim, é um homem escrevendo, né? Sobre a perspectiva de três mulheres ali, tá? E a gente tem vários exemplos na literatura. O Machado, os pensamentos da Capitu lá, do Lucas Burro, né? Quem coloca aqueles pensamentos na cabeça é um homem, né? O Alencar, né? Os pensamentos da Iracema eram colocados, né, pela mão de um homem. Eu tenho várias personagens femininas também, né? Mas eu sou um cara escrevendo, né? Tem aquilo que o Paulo Sandrini sempre chama a barreira do corpo, né? É o cara tem bem evidente ali no corpo, né? O corpo na identidade, né? Corpo e identidade, né? Essas coisas sempre meio antagônicas, né? E também tem a gente que escreve sobre homem. Agora tu está falando isso, eu estou pensando dos homens que eu escrevi nos textos e que foram baseados nas coisas que eu conheço, que eu sinto a respeito deles. Sim, né? Sim. Assim, não quer dizer que não possa acontecer isso, mas a questão da representatividade, né? A representatividade não vai tirar nenhuma dessas coisas. Exato, né? Exato. Não é só para homens escrever sobre homens, nem mulheres escrever sobre mulheres, nem só escritores negros escreverem sobre a escravidão. Não. É preciso que tudo isso transite. Mas, claro, que quem vai falar melhor, como você bem falou, quem vai falar melhor
da escravidão é o negro. De qualquer forma, é importante que a gente se aproxime essas coisas que não são nossas, né? Que não são da gente, assim como, por exemplo, culturas que eu não conheço, né? É importante que eu me aproxime para saber como é que se dão as coisas nesse lugar, como é que as relações acontecem, para mudar o meu pensamento a respeito disso, Sim, né? sim. Eu não vou entender esse mundo se eu não me aproximar dele, né? Uhum. Sem dúvida. Isso para a escrita é fantástico e é isso que precisa ser feito, né? Mas com o que a gente começou essa conversa das mulheres como escritoras, né, se ainda falta, ainda tem muito o que fazer. Não que elas escrevam melhores ou nada disso, mas que exista essa percepção que você encontrou nessa curadoria que você está fazendo, que difícil foi. Né? E como eu estava falando, o Salvio também já conversou comigo, já falou assim, foi muito difícil encontrar escritores negros, mulheres, eu tenho mais dificuldade. Então, aparece mais. Mas talvez o que possa ser feito, talvez mais mulheres para serem editoras, mais mulheres para avaliarem uma primeira leitura, né? Receber um original e avaliar e passar essa avaliação para entender, opa, esse mercado também pode ser meu. Sim, né? sim. Porque talvez possa ter uma sensação em muitas dessas mulheres de que se é um editor, um homem, ele não vai entender, porque ela também se coloca nesse lugar de uma literatura diferente, ou talvez inferior, quando não é uma coisa nem outra. É simplesmente, simplesmente o mercado que acabou fazendo isso, né? Eu acho que também tem um nome, por exemplo, que a gente ouve, literatura feminina, né? Eu acho que na literatura feminina põe abaixo, né? É literatura. É literatura, né? É literatura escrita por mulher. Né? E não senão teria que ter uma literatura masculina, né? Por que não tem uma literatura masculina, né? Então, é uma literatura escrita para mulheres. Quer dizer, por mulheres. A gente vê alguém falando homens na literatura? Não. Pois é. Não. Né? Pois é, esse programa de hoje mesmo, eu não teria necessidade de trazer dois amigos escritores e falar, homens escritores, né? Não precisa disso. Tu faria isso, só para dar um choque. Pois é. Não parece uma coisa assim, aquele lance do heteronormativo? Nossa, Kátia, boa ideia, Kátia. Eu vou fazer isso, Daniela. Eu vou fazer isso. Eu vou convidar 2 escritores e vou escrever homens na literatura. Vai ser chamado. Homens na literatura. Isso pode perguntar como é que vocês se sentem, né? Sendo a maioria, que muitas vezes é uma maioria escrota mesmo, né? Vamos ser bem claros, né? Mas a Kátia estava falando ali, eu te interrompi, Kátia, desculpa. Não sei agora o que eu estava falando. Viu só? O homem atrapalhando a conversa, né? Sempre. Viu só? Se eu fosse um homem, eu não me atrapalharia. Não ia ser a linha de raciocínio quebra de uma vez. Mas é que a gente está conversando, né? Que nem conversa de boteco, a gente vai falando um pouco, vai falando. Mas isso é que é bom, né? Eles são os mais sinceros. Que saudade de boteco, né, Lídia? Ai, nem me fala. Conversa de boteco, discutir tudo isso que está acontecendo aí num boteco. Sim. Até no passado, eu e a Lídia, quase toda quinta-feira, a gente estava no Mimesis, né? Eu, a Lídia, o Homero. E as conversas iam do lançamento da noite até puteiro, até política, até jogo de futebol, cerveja, enfim, era uma loucura. Mas eu queria perguntar para vocês duas, quais são as mulheres autoras, né, mais relevantes aquela coisa de opinião mesmo, né? Pode ser uma
alguma escritora que já tenha entrado no panteão de clássicas, digamos assim, que vocês descobriram, uma já super reconhecida e uma inédita, assim, do grande público. Eu queria que vocês comentassem 2 nomes, assim, de escritoras. Quem começa? Que eu descobri recentemente, é isso? Eu não entendi, desculpa. Uma que vocês tenham descoberto recente, e outras que já fazem parte daquela leitura de cabeceira. A Lídia eu já sei que tem uma, né? Tá longe o livro. Tá longe. Bom, como eu disse até num outro momento, mas assim, a Adélia Prado eu descobri sozinha e gostei dessa descoberta solitária. Clarice Lispector foi, né, por indicação e tudo mais. Lígia Fagundes Telles, que eu aprendi a gostar muito, mas, sei lá, tem várias, tem milhares. Hilda Hilst, que é a que, né, tá próxima de mim. Eu descobri a Szymborska. Não é, né, brasileira, claro, ela é polonesa. Ela é uma poeta, eu descobri junto com um amigo, o Marco Antônio. Então, essa foi a minha descoberta mais recente, né? Fora, eu descobri poetas incríveis no Vespeiro que a gente fez aqui, né, no 2020, nesse isolamento que não funciona muito, de isolamento para outras pessoas. Eu descobri várias escritoras aqui, a Indianara Santos, a Mari Marino, a Flávia... esqueci o nome, gente. Mas descobri algumas, mas essas para citar, assim. E uma coisa muito legal, assim, que estava numa conversa, a Beatriz, né? Beatriz, como é o nome, como é o sobrenome da Beatriz? Beatriz Dali. Que a gente estava numa conversa também que eu fiz com a Beatriz e a Mari, e que a gente estava falando assim da importância, né, de um exercício que nós mulheres temos que fazer mais do que os homens leitores, né? As mulheres leitoras e as mulheres escritoras leiam mais mulheres. Então, eu acho que isso é um exercício bem legal, assim, e que eu já fazia na minha vida sempre, e que tem que fazer. E comprar mais mulheres e ter mais escritoras. Aqui não tem nenhuma, mas na prateleira, nas estantes, então. Mas são essas. E você, aliás, Kátia? Desculpa. Deixa eu ler, só que eu separei, é bem rapidinho, é muito legal, claro. Tá? Szymborska. Chama-se, o que a gente estava falando aqui, até faz sentido, né? Tudo. Palavra insolente e cheia de presunção. Devia ser escrita entre aspas. Finge que não omite nada, que agrega, abrange, contém e tem. E, entretanto, é somente um farrapo de tormento. Muito bom. Essa é uma escritora que eu tenho que ler. No outro dia, em outra live, acho que a gente comentou, foi lá no Vespeiro, você comentou dessa autora, e eu nunca li ela ainda. Né? Então, ela é maravilhosa, Szymborska. Preciso descobrir. 3 livros publicados. Né? A tradutora é a Regina, um nome difícil, gente, cheio de alfabetos aqui, muita coisa. Pribisk. É essa mesmo? Eu não sei se a pronúncia é essa, né? É a professora da Federal. Uhum. Ah, que legal. E você, Kátia? Uma autora que faça a tua cabeça, assim, que já é um clássico, ou que não é necessariamente um clássico? Eu leio, né, ainda, bastante Clarice Lispector, né? Eu leio muito Clarice Lispector. Também. Maravilhosa. Eu não sei se eu tenho toda a obra dela, mas eu tenho bastante coisa dela. Uhum. E eu estou muito ligada, agora eu estou muito ligada em contos, assim, né? Estudando sobre contos e escrevendo bastante contos, né? E eu descobri há um tempo atrás, não muito tempo, né? Porque a Clarice Lispector eu leio há muitos anos. Foi a Lígia Fagundes Telles, e eu acho, assim, uma pena
Porque ela está viva, né? Ela está viva. Então, ela não, eu não sei, não me parece que ela apareça muito, que as pessoas falem muito dela, assim. Mas eu acho ela extraordinária. Ela tem uns contos maravilhosos, maravilhosos. Daqueles de fazer inveja, assim. É verdade. É maravilhoso, né? Sabe, É tipo a Clarice, né? A Clarice, com 19 anos, publica Aperta o Coração Selvagem, que eu acho um livro lindo. É absurdo isso, né? Mas, tu vê, e a Lígia é brasileira mesmo, né? Porque a Clarice não nasceu no Brasil, né? É ucraniana, né? Mas a Lígia é brasileira, né? E ela não, eu não sei se, talvez eu esteja enganada, não sei se vocês acham, ela aparece tanto assim, ela não aparece tanto, né? Não, nem tanto. Eu não tenho visto, pelo menos, assim, eventualmente. Eu não sei se é mais... Quando o Seminário dos Ratos, que é o livro dela, acho que é o mais conhecido, sim, tá em alguma lista da Federal, de repente, né? Curioso isso, né? Agora, eu acho muito estranho, sabe? Mas tudo bem. É aquela história, né, do que a gente estava falando das mulheres, né? Por que ela não é tão reconhecida, ou ela não é reconhecida aqui, porque talvez no exterior ela seja muito mais, né? Agora, tem algumas, tem a Lucy Collin, né? Lucy Collin. Sim, maravilhosa. Eu conheci a Lucy Collin lá, inclusive. Patrimônio nosso aqui. Exato. Lá que eu quero dizer, aí, em Curitiba. Eu tenho esse livro aqui, ó. Não sei se dá para ver, está virado, né? É a organização do Luiz Rufato, que são 25 mulheres que estão fazendo a nova literatura brasileira. E são contos que tem aqui, e a Lucy está aqui junto também. Mas esse livro é bastante antigo, e inclusive ele é organizado por um homem, né? Ele não é isso que eu ia comentar, né? Por que o Luiz Rufato organizar essa, né? Não, ok, legal, mas podia colocar uma Conceição Evaristo, né, para organizar. Né? Conceição Evaristo, gente. Conceição Evaristo. Tem o texto dela, Olhos d'Água. Esse. Maravilhoso esse livro, adoro. E curioso, eu acho que um dia desses aí, Kátia, acho que foi com a Lídia que eu comentei, né? Alguma live a gente fez aí, que em uma entrevista perguntaram para Conceição, por que você começou a publicar depois dos 70? E ela, nossa, da onde? Eu publico há 40 anos, eu estou escrevendo há 45 anos, né? Agora que eu apareci mais na mídia, né? Ganhei um prêmio aqui, um prêmio ali, né? Mas, veja, uma mulher negra, né? De comunidade, da periferia, aos 70 anos está aparecendo, né? Num cenário nacional. E a pessoa fazer uma pergunta dessa, né? Pensa. Pois é. Desinformada essa pessoa, Esse texto, o texto que dá nome ao livro, né? Que é Olhos d'Água, ele é de chorar, né? Ele é de chorar, é da história da mãe, né? Um livro maravilhoso. Se vocês me dão licença, tem uma autora que eu acho maravilhosa, que só um minutinho de pegar aqui. O ano passado eu li bastante contos da Clarice e, meu Deus, eu reli alguns, né? Que coisa maravilhosa também. Essa aqui é uma escritora de Moçambique. É incrível, descobri graças ao Otto, que é a Isabela Figueiredo. É uma escritora, Cadernos de Memórias Coloniais, é uma novela maravilhosa, saiu pela Todavia, deve ter uns, 4 anos que saiu esse livro. É um livro maravilhoso, um belo romance, fala do pós-colonialismo e tal. E ela é super jovem, eu acho que ela tem o quê? Não tem 50 anos, assim, né? Um pouquinho mais, talvez. E um livro incrível, fica a dica aí, Isabela Figueiredo. Ela é filha de portugueses, né? Portugueses brancos, nasceu em Moçambique, mas depois foi para Portugal, que é onde ela mora hoje, né? E ela é incrível, vale muitíssimo a pena. E assim, ela não é tão falada aqui, né? Ela não é tão conhecida aqui. Né? E a Lídia Jorge, alguém conhece? Lídia Jorge, maravilhosa. Tenho vários livros aqui dela. Conheço. Um monstro. Eu já ouvi, Lídia, olha só. Um absurdo de um cara falar, nossa, ela escreve como homem. Né? Sabe? Como assim, né? Que dor. Eu tenho aqui, ó, gente, esse livro aqui, ó.
Posso? Poesia onírica. Ah, Poesia onírica e escritos alquímicos, da Sandra Coelho. Esta mulher é daqui de Itajaí. que Maravilhosa. legal. Posso ler um poema dela? Por favor. Saiu por qual editora, Kátia? É editora... ela não é nova, esse texto aqui não é novo. Primavera, eu acho que é uma editora antiga. Itajaí Primavera. Tá. Não. Tá errado, desculpa. Coan Indústria Gráfica. Ah, tá. Uhum. É pela lei de incentivo que saiu esse livro. Ah, tá. Ó, converteu-se à beira do cais minha sombra pudica, de quereres contrários ao fôlego e voo. Essa mulher é encantadora, assim. Ela tem umas coisas... Vocês entenderam? Ouviram? E aí, Kátia, deu uma travadinha. Não ouvi. Mas se você puder ler. Oi. Estão me ouvindo agora? Acho que sim. Tá dando uma oscilada, mas se puder ler de volta. Tá. Tá me ouvindo agora? Sim. Não, você tá ouvindo, Lídia? Para mim tá dando uma... Agora a gente voltou ao normal. Tá. Para mim tá... Para você tá legal, Lídia? Tá. Agora deu. Converteu-se à beira do cais minha sombra pudica, de quereres contrários ao fôlego e voo. Agora sim. Tudo bem. Bonito. Muito legal. Ela é toda assim, ela trabalha com... Ela é psicóloga também, e trabalha com sonhos. É maravilhosa. Ela faz todo um trabalho em cima desses sonhos, assim, bem bacana. Ah, que legal. E eu queria ler outra coisa. Qual é o nome dela, Kátia? Mesmo? É Sandra Coelho. Sandra Coelho. Legal. Tem um podcast que a gente entrevistou ela. Uhum. Eu não sei se ainda tem tempo, mas eu queria ler... Tem, porque eu quero explorar vocês ainda, sobre os projetos pessoais de cada uma. Ah, tá. Então eu vou deixar para ler no final esse aqui. Se quiser ler agora, Kátia. Agora, Kátia. É que eu queria deixar aqui registrado um poema do meu amigo André Soltal, que acabou de infartar. Isso. Grande André. No sábado, e graças a Deus ele está bem, né? E a gente está feliz por causa disso. Desse livro dele aqui, Poemínimos, que saiu pela Traço. O André, que é o editor da Traço e Capturas, né? Grande cara, esteve aqui já conversando com a gente. É um colunista da TXT. Cara incrível, um amigão. Deu um baita susto na gente. Fica um abraço meu pro André aqui e viva o SUS. Viva o Sim, SUS. viva o SUS. Se demorasse meia hora, tinha acabado tudo. Margens. Gosto de habitar a periferia. Prefiro extremos do que centros. Me alimento de sarcasmos diante de ironias. Prefiro os marginais do que beatos. Palavras delirantes do que rezas vazias. Excelente. Muito bom. Esse é André Soltal. Um abraço para ele. Um abração, André. O André não tá, deve estar repousando agora, mas quando ele for assistir o vídeo, um abraço para ele. Olha só, meninas, o Sálvio está aqui nos saudando. Salve, Sálvio, nosso coordenador editorial. Salve. Boa tarde a todos, todas e todes. Muito bem. O Sálvio, que o pessoal não fala muito, né? E o Sálvio também não comenta muito, ele é um grande escritor. A Lídia sabe, né? O Sálvio tem um belo livro de contos, né? O Bucólico Desatino. O Sálvio que esteve aqui já, pra gente bater um papo de camarada, assim, só faltava a gente tomar uma cerveja, igual a gente tá fazendo aqui agora, né? Nós três. Foi muito, muito, muito legal. Olha só, nós temos aqui o Antônio Mariano, que é um autor que estamos publicando pela Cotter, um belíssimo romance. Tá nos saudando aqui também, ó, excelente papo com a Lídia e Kátia, prazer em conhecê-las. Lembrando que a Lídia, fora escritora, né, publicada pela Cotter, tem um programa também aqui na Cotter TV, que é o Diversa, né, que vai ao ar às quintas-feiras, às 17 horas. O número não é muito legal, eu prefiro falar 5 horas, né? Mas tudo bem. Olha só, a Elis fala da Thelma Scherer. A Thelma é uma grande escritora, a Thelma é maravilhosa. Vanessa Vasconto, não conheço, e a Letícia Bassiti, assim, eu conheço a Thelma é incrível.
Ela comenta também da, claro, Alice. Alice maravilhosa. A Alice Ruiz, ela tem um lance fortíssimo. Ela, infelizmente, não mora mais aqui, não é mais patrimônio de Curitiba. Ela mora em São Paulo hoje. Mas a Alice tem uma coisa incrível, porque ela com o tempo, ela se desvencilhou totalmente daquele lance. É a viúva do Leminski. Não, Sim. ela é Alice Ruiz, poeta. Ela não tem isso. Ela hoje é reconhecida como Alice Ruiz e acabou. Né? E acabou. Incrível isso. É muito difícil isso, né? Tirar esse estigma. Tem a Jussara Salazar também, hein? Não vamos esquecer. Maravilhosa, uma poeta incrível. E eu sempre gosto de mostrar que a Luciana Martins, grande autora desse livro Impropérios, publicamos, ela é uma escritora, ela é do Maranhão, hoje mora em Brasília. E eu vou deixar meu abraço aqui, gigantesco, para a Luciana. Ela perdeu o pai essa semana passada, né? Então eu deixo meu abraço gigantesco aqui para a Luciana, né? Todo o carinho e o mínimo de conforto, né? Pode falar, Lígia. Sobre isso que você falou da Alice Ruiz, né? Que ela conseguiu se desvencilhar tão belamente, né? Embora ser a parceira de vida do Leminski, né? E também que a Kátia falou que é muito difícil, né? É bem difícil, assim, e a gente tem tantas coisas na história, e isso sempre me chamou muita atenção, né? Por isso que eu fiz aquele comentário lá atrás, né, brincando que eu tinha me preparado para o Chico Buarque, não só porque sei que todo mundo gosta e que eu amo, né, eu adoro. Se for pensar assim, né, quanta representatividade o Chico Buarque coloca em Geninho, Zeppelin, é fantástico aquilo, né, uma coisa brilhante que ele faz. Mas como é difícil essa coisa de se desvencilhar mesmo, né? Eu tenho um livro, que eu até separei para ler um texto aqui, um trecho dele, mas por outro motivo, mas ele fala muito disso, né? Dessas mulheres que são como é que não chamam de parceiras também assim, me enrolando, por exemplo, se eu colocar o Sartre é o representante do existencialismo, né? E aí você coloca Simone de Beauvoir como se fosse lá atrás dele, como se ela não fizesse parte também do existencialismo. Sim. E também não carregasse com ela a coisa tão forte de seu livro representar o nascimento, vamos dizer assim, do feminismo, né? É como se alguém falasse, Lídia, né? A Simone é mulher do Sartre. É como se alguém falasse dessa forma, né? Só assim, ela era parceira do Sartre, e ela era essa pessoa que corrigia os originais dele, né? Eu confesso que eu li mais a Simone do que o Sartre, né? E aí ele tem um livro que se chama Cerimônia do Adeus, que é incrível, porque ela conta os últimos 10 anos de existência, né, de vida dele, e sobre essas lutas, e ela fazia diários, um monte de coisa, então ela participava ativamente disso tudo, mas ela está parte disso, desse movimento, ela está assim, como filósofa, assim, que fez parte do existencialismo, mas ela não estava ali atuante, parece, sabe? Claro que estava, claro que para os estudiosos, mas a grande maioria faz isso. Ou então, o segundo sexo resume o segundo sexo numa única frase, né? Que nem toda mulher nasce mulher, ela torna-se mulher, mas o homem também se torna homem, porque, acima de tudo, ela estava dizendo que dentro de uma sociedade constituída como homem e mulher, né? Como esses dois tipos, assim. Então, vão tirando, né, a parte, tudo isso, e deixando para essas escritoras, tão filósofas, escritoras intelectuais, que era o que ela era também, essa parte um pouco, sabe, distante, porque ela tinha um ser maior. Isso é muito chato, ver isso ainda na literatura, como no caso da Alice Ruiz, né? Não é a mulher do Leminski, ela é uma escritora que, por um acaso, se casou com Leminski, né?
gosto de pensar que a vida devia ser uma criatividade imensa, né? Ou uma chatice, porque enquanto um estava pensando de um lado, o outro estava pensando do outro, e A pronto. vida deles? Para pensar tudo isso, né? No que vai saber. E aí, esse livro que eu gosto muito, que eu ganhei em 2013, eu acho, não conhecia, que fala sobre a vida das musas, né? Desmistifica um pouco isso também, né? Esse papel que a mulher deve ser em todas as áreas, porque aqui se fala de todas as áreas, né? De se esquecer, de esquecimento. O trabalho dela é mais ou menos na arte como o Rivera e a Frida, né? Frida Kahlo e Diego Rivera. Ah, ele é o grande, o maravilhoso artista. E ela aqui. Sim. Né? E depois, Lídia, ela também, ela acabou com o casamento do Trotsky, eu já ouvi essa, sabe? Nossa, as coisas de louco, assim, sabe? Claro, vindo de homem, né? Sim. Claro. Então, acho que essas coisas são legais de pontuar e de ver com esse júbilo mesmo, com essa alegria. Olha só, Alice Ruiz é a Alice Ruiz, ela não é a mulher. Sim, sem dúvida. Ela galgou o espaço dela, né? Sim. A duras penas conquistou, né? Mas olha só, o Antônio Mariano, ele recomenda aqui, eu acho que é Micheline, né? Verushnik. Eu já ouvi falar. Eu nunca li, não conheço, mas é um nome forte aí, né? Premiado e tal. Então, Antônio, eu vou procurar, porque eu não conheço também, não. Também não. Legal. A Elis comentou ela fez um comentário bem bacana aqui há pouco, que eu falei que a Alice, ela não é, infelizmente, mais patrimônio de Curitiba, né? Ela colocou, não, é matrimônio de Curitiba, né? É legal. Faz sentido. Daí a Alice comenta aqui ainda, ó, também amo quando flagro o Chico falando das dores do lugar do homem, né? As delicadezas, as sensibilidades e dores dos homens, né? Montei uma performance com o Chico, né? Voz do homem e da mulher. Legal. Sim. E a Alice comenta, ela disse que já está procurando a Micheline, eu acho, né? Gente, vocês me desculpam, mas eu não posso falar do Chico Buarque. Por quê, Kátia? Porque assim. Ele, para mim, é Chico Buarque, pronto. Eu li todos os livros dele. Eu também adoro o Chico. Eu tenho todos os discos dele. A Etel Frota, que é uma grande escritora nossa aqui, né, que a Lídia conhece bem. Ela também. Nós fizemos a oficina juntas, eu acho, Lídia, né? Com a Etel? Sim. Com a Etel? Que legal. A Etel fez uma música pro livro do Cristóvão Teza, O Filho Eterno, que a gente cantou na oficina do Otto, em que a gente estudava biografias, livros autobiográficos, né? Uhum. Ela estava comigo no grupo, assim. Que bacana. E ela escreveu O Herói Provisório. O Herói Provisório, que é um belo romance histórico, né? Sim. Fiz a primeira leitura do Herói Provisório, viu? Que legal. Nenhuma, viu? Meninas, ó, eu queria que vocês falassem sobre os seus projetos, né? A Lídia tem o Lascas Lascadas, tem a sua coluna na revista de Bamba. Eu queria que você comentasse sobre isso. A Kátia está com o livro do Prelo, né? Inclusive, eu estou fazendo a revisão do livro da Kátia, com o maior prazer, né? Estou fazendo a leitura em primeira mão. Aí. Eu queria que vocês comentassem sobre os projetos, né, de vocês. O meu o projeto Casas Tombadas, né? Casas Tombadas de Itajaí. A gente descobriu que tem umas casas, porque tem casas antigas aqui, aquelas cidades que tem as casas na volta do porto, aquela coisa, né? Tipo no Rio Grande do Sul, lá onde eu nasci. Itajaí é muito parecido com a cidade que eu nasci. Qual a cidade de Kátia? Eu nasci em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E aí, mas olha que legal escrever contos baseados nessas casas, né? Aí eu comecei a pensar num projeto, a gente colocou na Lei Aldir Blanc, né? Então, esse projeto, ele tem a Bia, que fez as fotografias das casas,
a Júlia que fez o estudo das casas, né, da história arquitetônica e tal, e aí eu tô fazendo os contos, né, ainda não terminei, eu que ainda não terminei, as gurias já terminaram tudo. E aí vai ser pela Traços, né, o André faz a edição, a Gica ajuda ele lá, e o Daniel Zeck que faz a revisão dos textos, né, Daniel? Então, esse projeto é para sair agora, em março já, né? É para sair em março, ainda, né? Então, tá em cima da hora, tá em cima do laço. Tá quase lá. Eu separei um textinho aqui para... Por favor. Ler. Queres que eu leia agora já? Pode ser. A Gica almoçou comigo hoje, né? Daí eu li para ela antes, e ela ficou... Kátia, pelo amor de Deus... Eu digo, agora não sei, né? A gente escreve. Se aconteceu essa história aqui, provavelmente não, mas vai que aconteceu, né? Aí tem que escrever lá, é só coincidência. Então, a literatura tem essa liberdade poética de criação, né? Claro. A metade da década de 1920 foi muito importante para o Vale do Itajaí. Com os grandes lucros do comércio portuário, os comerciantes passaram a investir na construção de melhores sedes para suas empresas. A arquitetura que Itajaí exibe hoje é reflexo da história econômica da região. A Casa Almeida e Voit está entre as casas mais lindas desta cidade. Construção de alvenaria em 2 pisos. Tem arquitetura em estilo neoclássico, com 2 fachadas exuberantes. Uma delas é voltada para a dura via pública, a outra para o romântico rio Itajaiaçu. O grande rio repleto de pedras. Os frontões são decorados com figuras em alto relevo. Ali está cravada a terra, a lua e o sol. Há meias colunas dóricas completando as fachadas, comprovando a austeridade de alguns diante do improvável. A preocupação em construir prédios e constituir famílias era grande. A cidade precisava evoluir, as famílias tinham que ter filhos, e os filhos tinham que ter mais filhos. Estavam em jogo os nomes vindos de fora, costumes a serem preservados, identidades que deveriam ser fossilizadas. As 40 famílias tinham que se multiplicar, triplicar, tinham que dar muitos frutos, e bons frutos. Ai daquela que tivesse um filho, ou uma filha principalmente, que não fizesse jus ao nome tradicional vindo da Europa. Mas o ser humano é subjetivo. A subjetividade tem o fator surpresa, que é também fascinante. Jamais saberemos, mesmo que tenhamos atitudes padrão diante das mesmas adversidades, o que determinada pessoa vai fazer, como vai reagir. E a reação da filha do comandante foi inesperada e inusitada. Ela não queria casar porque não queria ter filhos para, como num contínuo, multiplicar o nome de seu pai. Ela não queria ter filhos para fazer crescer aquela cidade. Ela não queria ter a obrigação de ter filhos para agradar a quem quer que fosse. Mas como ela poderia não ter essas aspirações? Para que mais servia uma mulher, então? Sabendo que o comandante não admitiria qualquer ideia contrária dele, a mãe dizia apavorada: uma mulher serve para casar, ter filhos e cuidá-los. É até um pecado tu dizeres isso, minha filha. Teu pai tem razão. Mas a moça não se rendia. O comandante não teve dúvidas, criou uma armadilha. Convidou a filha para vê-lo depois do expediente na linda casa Almeida e Voit, onde trabalhava. Disse à esposa que daria um susto na moça, e depois disso teria certeza, ficaria claro quem manda. A moça chegou quando já não havia mais ninguém. Sentou-se na cadeira em frente à mesa do pai. Minha filha, quis que tu viesses aqui para termos uma conversa definitiva. Tu vais te casar com o filho do Hans, assim que chegar a primavera. Já falei com o pai do moço, todos concordaram. Ele é um bom homem, trabalhador, temente a Deus, o que parece que tu não és. Então, vais aprender muito com ele, ter filhos e cuidar da tua casa. Não farei isso, pai. Já disse muitas vezes, não vou casar e muito menos ter filhos.
O homem, já cansado da teimosia da filha, a agarrou pelos cabelos, arrastou-a escada abaixo e a trancou no almoxarifado. Ele já tinha pensado em tudo. A deixaria ali por aproximadamente umas 2 horas, tempo necessário para ela acreditar que ele a puniria severamente. Ela não aguentaria. Que mulher iria aguentar ser agredida daquela forma? Amarrou um pano na boca da moça, nas mãos e nas pernas. Deixou-a sentada em uma cadeira, disse que só voltaria quando ela mudasse de ideia. Fechou a porta e saiu. Subiu as escadas, sentou à mesa, pegou papéis e continuou trabalhando, embora o barulho da casa ao lado estivesse atrapalhando a concentração. O homem rude gritava para que parassem com aquele barulho. Não era mais hora. Ele precisava de silêncio. A burocracia era muita. Ouvia de quando em quando os gritos sufocados que vinham do almoxarifado. Não se incomodava, pois mulher tem que saber quem é que manda. O que incomodava eram as batidas na parede do vizinho. Ele gritava sem ninguém contestar. Seguiu seu trabalho. Olhou o relógio na parede. Ele batia de 1 em 1 hora. Hoje estava parado. Olhou para o relógio de pulso. Tinha passado muito mais que 2 horas. Agora não havia grunhidos. Não havia batidas na parede. O homem, meio assustado, desceu as escadas correndo, abriu a porta do almoxarifado. O comandante agora não sabe o que fazer diante do inusitado. A filha estava morta. A cabeça esfacelara-se. Os sentidos lhe enganaram. As batidas não vinham da casa do vizinho. Terminou. Nossa. Forte o texto, hein? Bem forte, Kátia. É assustador, né? É triste. Depois que a gente lê de novo. Essa é uma das coisas que a Kátia tem feito nesse livro, né? Eu estou lendo conto a conto, a Kátia termina, me manda, e muitos deles têm esse tom, né? Com esse mistério, né? Esse final abrupto. A ideia era de fazer contos de suspense, né? De suspense. Porque as casas são antigas, poucas delas, não diria poucas delas, mas algumas delas, elas ainda não são cuidadas, né? Não foram cuidadas, né? Essa é uma casa que aqui funciona, a Itajaí Criativa, tem teatro, coisas assim, acontecem lá, bem bacana, assim, ela foi restaurada, né? Mas muitas delas não foram restauradas, né? Então elas parecem uma casa meio assustadora, assim, né? Tu olha, tu já imagina um conto de suspense, de terror, né? Sim, é muito bom. Sim, terror, parece. Né? Mas muito bom, Kátia, bom mesmo. Bom mesmo. Obrigada. E você, Lídia? Projetos vindouros, presentes, da revista de Bamba, fala dos teus textos lá. Fala o programa do Diversa também. Falar depois do que a Kátia leu é muita sacanagem. Ai. Mas tudo bem, né? Essa Lídia. A Lídia é muito modesta. Sou precavida. Assim, eu tenho gostado muito de fazer os textos para a revista de Bamba, porque vem lá, a editora manda né, a pauta, e aquilo tem que ser feito rápido, né, entregar, não tem um prazo, não é um prazo curto, né, é um prazo bom até, mas fica fácil porque eu posso escrever sobre o meu ponto de vista sempre, claro, né, de qualquer forma, mas realmente do meu ponto de vista, da minha perspectiva sobre aquele assunto, sem ter que buscar outra pessoa, a terceira, a quarta, a 20ª pessoa para escrever, mas eu mesma, e aí então fica mais fácil. É mais claro, é mais fácil, mais rápido. E isso não exige tanta concentração. Os textos que eu estava escrevendo, eu parei há bastante tempo, assim, eu acho que eu não mexo, assim, desde novembro. Nem olho para eles, assim, porque eu dei uma parada mesmo, porque senão não estou conseguindo, isso não está bom, e aí quando entra nessa coisa de não está bom, é melhor parar um pouco, né? Porque senão você não
ou rasga, agora não rasgo, porque eu sempre parei de escrever tanto nas folhas soltas, vou direto para o computador. Então, eu tenho esses textos aí parados, e eu estou dando um tempo para eles mesmo. Continuo escrevendo só para revista, e dessa forma que eu falei, fica fácil, fica bom, é rápido, gosto de fazer isso. Também o tempo vai bastante para a construção da live do Diversa, né? Que tem que fazer. Olha que saber direitinho. Eu já falei para o Daniel outro dia, não sei como é que ela consegue, todo dia com uma pessoa diferente, é complicado. Já pensei nisso também. Porque conversar, acertar os horários com as pessoas, às vezes você consegue deixar marcado 4 pessoas de uma vez só, e outras vezes não, né? E com essa proposta do Diversa, de ser plural mesmo, e conversar dos assuntos, dos maiores assuntos possíveis, né? Ou pelo menos atingir a maior diversidade possível, não é só diversidade de raça, nem diversidade de sexo, ou de opção sexual, mas a diversidade em todos os sentidos, de pensamentos e tudo mais, né? Já conversei com pessoas de religiões diferentes, falando sobre religião, claro que sempre entendendo que é um canal progressista e vamos tentar falar sobre essas coisas. No meu caso, pensando sempre mais do que nunca em direitos humanos, eu quero saber como é que as pessoas chegam e qual é o assunto delas e que eu posso conversar com elas. Então, isso demanda um tempinho, mas é muito legal de fazer, é bem gostoso de fazer, sim. Eu tenho alunos, né? Alunos para online, continuo assim. E é isso, gente, meus projetos. Não tem muita coisa assim. O meu livro, eu tenho uma relação muito boa com ele agora, né? O Daniel, mais do que ninguém sabe, que já foi ruim no sentido assim de não falar muito, de não querer, não, eu já me empenhei bastante com o meu livro, já divulguei, já distribuí, já vendi, e já falei muito dele, assim, eu gosto dele. Agora, até foi legal que há umas 2 semanas eu passei um texto pro Raul, porque eu consegui fazer uma revisão, olhar algumas coisas, tanto de ideia quanto da própria ortografia, ver se tinha coisas erradas, e tá lá com cuidado de que, assim, eu quero que ele continue, né? Tava na promoção esses dias, então eu tenho uma relação melhor com ele, mas eu acredito que a relação com o próximo é melhor ainda, porque já teve essa experiência. Por isso que tem um tempo de dizer, alguns textos eu não olho nada, deixo eles lá, e outros textos eu vou de vez em quando, mas já com uma ideia de que, opa, isso aqui tem um caminho certo e eu vou conseguir estruturar. Mas sempre contos, crônicas, nada disso. Não sou poeta igual essa menina aí, nem sou essa professora maravilhosa, brilhante, mas eu chego lá, eu vou indo. É de pouco, de pouco, de pouco, de pouco. Agora, eu gostaria só de ler o que eu separei aqui desse livro. Não vou ler do Lascas, porque até não tinha separado nada do Lascas para ler, mas eu vou Qualquer coisa eu leio aqui do Lascas. Fica mais fácil você lendo. Só essa ideia aqui, da gente falando dessa chamada, né, Kátia, dessas mulheres na literatura, a literatura da mulher, e de tudo que a gente já falou, e como eu já falei desse livro que fala das musas, e ele vai transformando um pouquinho, né? Ele vai dizendo assim, qual era o papel que elas faziam antes e o que elas viram. Então, a partir da Lee Miller, né, que é uma fotógrafa bastante conhecida, fotógrafa de guerra, ela foi bastante importante, conhecida, a partir dela, ela torna-se a sua própria musa. E eu acho que isso é legal. A mulher tem que ser dona da sua criatividade, ela tem que ser dona da sua inspiração, ela não precisa escrever igual ninguém, né? Ela escreva como ela quer escrever, né? Assim como fala que o lugar de mulher é o lugar onde ela quiser, eu acho que a literatura é assim também. Então, vou ler só esse trechinho, então, da Lee Miller, que é fantástico. Que, na verdade, não é da Lee Miller, ela é quando ela vai introduzir a Lee Miller, que é a Francine
Prose, é isso que eu digo, Daniel? Prose, assim? Opa. Ah, tava com o microfone desligado. Acho que é prosbite. O meu polonês está meio enferrujado. Então, diz assim: pelo que sabemos, as musas gregas nunca amadureceram, nunca mudaram de aparência ou de opinião, nunca reinventaram a si mesmas e abraçaram novas vocações. Clio nunca passou da história para a ciência, nem tampouco Melpomene abandonou a tragédia por algo mais animado. A própria ideia de divindade, como algo que está para além do mutável e do mortal, assegurava que as deidades menores e maiores eram, por definição, incapazes de alterar sua personalidade, seus domínios ou suas preocupações particulares. Mas, conforme a noção de musa foi deslocada do plano divino para o mortal, e com o passar dos séculos, as mulheres gradativamente ampliaram sua esfera de ação. A vida das musas também foi se transformando, até que começou a parecer possível a uma musa superar a obrigação sagrada de estimular o trabalho de seu artista e partir para uma vida mais independente. Ela poderia até mesmo, potencialmente, tornar-se uma artista também, não mais apenas inspirando, mas sendo inspirada. Então, é a Alice Ruiz, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Excelente. Bem, eu queria agradecer, a gente chegou no final, extrapolamos um pouquinho o tempo aqui, passamos 10 minutinhos, mas porque a conversa estava ótima. Queria agradecer são 3 vocês. falando, né? Pois é. Né? Tem mais meia hora. Tinha que ter mais meia hora, né? Mas a gente pode fazer o Mulheres Escritoras 2, né? Podemos. Né? Só depois que acontecer o Homens Escritores 1. Isso. Olha, vai então fazer eu vou esperar a Lídia e a Kátia organizarem o Homens Escritores 1, daí a gente faz o Mulheres Escritores 2. Vamos, Fechou? Lídia, tô dentro. E eu aceito ser o primeiro convidado de vocês. Claro, né? Ótimo. Mas, gente, muito obrigado. Mandar as questões, as perguntas antes, viu? Ah, sim, pra não pegar de surpresa, que a gente vai... São lascadas. Mas uma das coisas que eu gosto de quando, assim, como hoje, que é papo com amigas, né? É legal, sim, vir, né? Sem pauta pré-estabelecida, né? Essa é a graça da coisa, né? Eu experimentei no podcast, o Eduardo e eu, fazer pautas, né? Para passar para o entrevistado. Só que a gente percebeu que a gente saía sempre da pauta. Então. Eu acho que é uma questão da gente. Eu sou professora, né? Você sabe que eu sou professora, né? E eu sempre fazia plano de aula e sempre saía do plano de aula. A vida inteira. Eu também. A vida inteira, meu Deus. Não, o meu tempo de professor, eu dificilmente preparava, sabe, aquele plano com a aula. Eu estudava o assunto e ia para a sala. Né? É isso. A sala, o próprio universo muda. Né? Daniel, te confesso que eu sempre fiz plano de aula. Mas quando chega na hora... eu fazia porque era obrigado, porque, sinceramente, para mim não servia de muita coisa o plano. Né? A vida, na hora a vida toma conta, né? Daí tu esquece, né? Isso que é bom, né? Isso que é o gostoso, né? Sim. Isso que é o gostoso. Mas, gente, muito obrigado pela presença, vocês duas. Eu que agradeço. Um beijo. Tá aqui com a Lídia também. Fiquem bem. Muito bom, Kátia. Kátia, esse cabelo tá lindo. Fora, genocida. Ai, meu Deus. Tchau. Espero que a gente consiga rir disso tudo algum dia. Um dia a gente tá numa mesa de bar tomando um conhaque e a gente vai dar risada. Pode ser, mas agora não tá dando, não. Ainda não, né? Mas em breve. Mas é isso aí, gente. Valeu. Beijo para vocês. Obrigada, viu? Beijo. Até a próxima.